E aí, pessoal, é bom estar com vocês. Eu fiz esse vídeo com o propósito de auxiliá-los na revisão das forças intermoleculares. No vídeo anterior, eu resolvi duas questões do Enem, a questão 93 e a questão 106. Porém, esse vídeo agora é para trazer passo a passo de como definir as forças intermoleculares e algumas aplicações desse tema no dia a dia e em algumas questões, que devem ser analisadas de maneira coerente para evitar erros e auxiliá-los mesmo no estudo sobre esse tema, certo? Pause o vídeo sempre que necessário. Volte, revise, qualquer dúvida é só perguntar para nós lá no campo dos comentários. Um grande abraço, boa revisão. É muito importante a gente compreender os conceitos relacionados às forças intermoleculares para tratar dos temas tipo solubilidade e temperaturas de mudança de estado. Todos eles envolvem ou a formação ou a redução ou rompimento de forças interativas. Considerando que nesses processos todos os fenômenos são classificados como físicos e não químicos. Podemos classificar as forças intermoleculares com três designações: dipolo induzido, dipolo-dipolo e ligação de hidrogênio. E a força relativa nessas três interações, nessas três forças intermoleculares, aumenta nesse sentido, certo? Ou seja, o dipolo induzido é a força mais fraca dentro das forças intermoleculares, salvo algumas considerações que vão ser colocadas aí nos próximos slides. A título de exemplo, eu coloquei aqui uma transformação envolvendo a água partindo do estado sólido. Então, o processo 1, 2 são processos em que tem o enfraquecimento e o rompimento das forças interativas que existem entre as moléculas de água. Então, esses processos aqui, eles são processos físicos. Em condições muito severas, drásticas, pode ocorrer esse fenômeno. Porém, esse aqui já é um processo químico. Por quê? Porque vai haver rompimento não de forças intermoleculares, e sim de forças interatômicas. Ok? Então, por isso que a gente só utiliza os conceitos de forças intermoleculares em processos iguais a esses aqui, onde tem o enfraquecimento e o rompimento das forças interativas. Então, aqui acontece aqueles processos de fusão e ebulição, sublimação, ou seja, são processos físicos que podem ser explicados por meio de conceitos de forças intermoleculares. Para compreender bem sobre forças intermoleculares, eu listei aqui alguns conceitos, alguns temas que são importantes para a gente compreender bem forças intermoleculares, as forças intermoleculares. Então, para eu determinar as forças intermoleculares, eu preciso conhecer sobre a polaridade das moléculas, consequentemente, eu preciso saber sobre geometria, sobre polaridade das ligações, eletronegatividade, raio atômico ou propriedades periódicas. Nós vamos trabalhar muito nessa aula de revisão esses dois tópicos. Os demais, cabe uma aula de revisão posterior.
Então, para moléculas simples, né, moléculas comuns que a gente está acostumado a lidar com elas em sala de aula, basta a gente fazer as ligações, determinar as nuvens eletrônicas, determinar o momento de polo, certo? E definir a polaridade da molécula. Então, aqui nós temos uma molécula polar, são moléculas que têm o vetor resultante igual a zero. Nós temos moléculas polares, e assim a gente precisa da geometria para a gente poder estar determinando o vetor resultante, que é o momento de polo. Ok? Esse quadro aqui é um quadro ilustrativo, só para vocês estarem relembrando algumas coisas. Então, considerando algumas representações que são vistas dentro de sala, né, que a gente precisa de trabalhar bem, principalmente por causa da geometria, porque isso já facilita a gente definir a polaridade, que é um tópico importante para definir as forças intermoleculares. Eu coloquei aqui na figura 1 uma estrutura de bolas, né, onde eu tenho 3 átomos ligados entre si. Se eu olhar somente a figura 1, eu posso relacioná-la com a figura 2 ou a figura 3, que é para a água e o CO2. Porém, a água nós sabemos que ela tem uma polaridade, então ela não pode ser escrita dessa forma. Por quê? Porque aqui ela estaria na estrutura linear e nessas condições ela seria apolar. Então eu não conseguiria explicar as propriedades que a água possui. E aqui no caso do CO2, que é o dióxido de carbono ou o gás carbônio, também não é assim que se escreve. Por quê? Porque a estrutura dele é uma estrutura linear e o CO2 é apolar. Se eu desenhasse dessa forma, eu teria uma polaridade aqui, que também não explicaria as propriedades do gás carbônio. Essas duas estruturas na figura 5 e essa figura 4A mostram o que a gente chama de mapa de densidade eletrônica. Observem que a região com uma densidade eletrônica mais elevada, ela aparece avermelhada, certo? Porém, fica mais simples a gente visualizar, mas observem que no CO2 eu tenho uma região avermelhada aqui e uma região avermelhada aqui. Por isso que se anula. Então é como se a nuvem estivesse bem distribuída. Só para efeito de ilustração do que eu falei do mapa de densidade eletrônica, aqui nós temos a molécula de H2, ela é uma molécula apolar, então não tem uma região densa, né, com uma densidade eletrônica elevada, ou seja, não tem um átomo eletronegativo puxando a nuvem eletrônica para o lado dele. Aqui nós temos o CH4, também né, bem distribuído. Aqui nós temos a água, que já tem uma região. Aqui nós temos o metanal, que já tem também uma região devido ao hidrogênio. Então, essas duas aqui, ó, nós temos 2 átomos eletronegativos numa determinada região, que define essa polaridade. Okay? Então, isso aqui fica fácil de visualizar. Porém, não é sempre, nem sempre aparece esse mapa para nós. Okay? Então, nós vamos aprender a trabalhar, mas é bom a gente fazer uma relação com isso aqui, com essas estruturas. Por quê? Porque eu consigo visualizar pontos onde tem uma densidade eletrônica elevada. Para ilustrar o que eu estou dizendo, quando as moléculas são moléculas comuns, moléculas pequenas, a gente olha a geometria e define a polaridade ali com base nas ligações. E quando eu tenho uma molécula extremamente grande, igual a essa aqui, que é o lipopolissacarídeo, essa estrutura foi citada em uma das questões, está sendo citada em uma das questões que nós vamos trabalhar. Observem que nós temos aqui uma parte orgânica, que ela é toda orgânica, mas porém uma parte apolar. E nós temos uma parte aqui, ó, grandona, que é uma parte polar. Então observem que nessa estrutura desse lipopolissacarídeo, nós temos 2 regiões. Mas dá para poder observar que ela tem um caráter polar acentuado. Então, se eu colocar essa molécula num sistema que tem moléculas polares, elas vão interagir aqui. Mas ela também pode fazer interações com moléculas apolares.
ok? Então, quando a gente pega uma molécula, uma estrutura grande, nós precisamos de observar que ela tem caráter, que ela pode ter um caráter acentuado de uma forma ou de outra, polar ou apolar, ok? Então, isso vai depender muito do sistema. Eu coloquei esse quadro, acho que é bom vocês terem conhecimento dele, por quê? Porque nós vamos trabalhar aqui, ó, com forças intermoleculares e algumas interações que nós vamos também diferenciá-las, ok? Nós já sabemos que tem 3 tipos de forças intermoleculares, que é dipolo-dipolo, dipolo induzido e a ligação de hidrogênio, certo? Então, olha como que a gente pode fazer uma sequência para poder determinar um tipo de interação. As interações podem acontecer entre íons ou moléculas. Existem íons envolvidos? Se não, então quer dizer que vão ser só moléculas, né? Então nós vamos para o lado de cá, para o lado vermelho. Nós vamos vir para cá. Se não tem íons, então tem moléculas. Essas moléculas são polares? Se elas não são, vou colocar com não primeiro. Se elas não são polares, então elas são apolares. As interações que vão aparecer entre elas é do tipo ligação de dipolo induzido, forças de London ou força de Van der Waals. Então isso depende de como que vai ser usado, tá? Nós não vamos entrar em detalhes sobre essas nomenclaturas. Se existem moléculas polares, que aí nós vamos vir para cá, então a gente observa o seguinte: existem átomos de hidrogênio ligados ao flúor, oxigênio e nitrogênio, que são átomos extremamente eletronegativos. Então, ele tem uma característica de aumentar a polaridade da região que eles se encontram. Se não tem hidrogênio ligados a um desses átomos, a força interativa é do tipo dipolo-dipolo. Se tem, vai ser do tipo ligação de hidrogênio. Nós vamos trabalhar uma por vez, tá? Então, observem, essas duas interações são interações para moléculas polares. Essas aqui nós vamos ver depois, ok? Essas aqui nós vamos ver depois. Então, quando a gente fala de dipolo induzido, nós estamos falando de 2 polos induzidos, ou seja, forçados. Então, aqui, para exemplificar, nós temos a molécula de oxigênio. Quando uma se aproxima da outra, uma eletrosfera provoca repulsão na outra, de maneira que vai formar polos induzidos, certo? Que vão se atrair mutuamente, certo? Essa interação que aparece aqui, ó, tem essas designações: dipolo induzido, força de Van der Waals ou dispersão de London. Como eu disse, depende do contexto, né, que vai ser usado. Então, é assim que forma as interações do tipo dipolo induzido, que também pode acontecer entre o CO2. Aqui eu estou colocando esse quadro só para vocês relembrarem como que a gente determina se o vetor resultante é igual a 0 ou não. Tá bom? Qualquer dúvida, deixe lá nos comentários que a gente vai tirando, principalmente em relação a esses tópicos que a gente não está fazendo a revisão agora. Quando as moléculas são polares, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a interação do tipo dipolo-dipolo, ou seja, 2 polos ligados em 2 polos. Então, observem aqui que a acetona, que é a propanona, prop, 3 carbonos, tem uma região aqui que tem uma densidade eletrônica elevada, que vai interagir com a parte positiva da outra molécula. Então, essa interação é do tipo dipolo-dipolo. Que também a gente, na figura 1, na figura 3, a gente observa isso com a molécula de HCl. Então, nós temos o H aqui e o Cl. Aqui nós temos uma região muito densa, em termos de densidade eletrônica, e aqui nós temos uma região positiva. Então, ou seja, as interações vão ocorrendo, né, entre essas moléculas de maneira organizada, o positivo com o negativo, né, atração dos opostos. Na figura 2, eu coloquei o clorometano, né, que é polar, tem uma estrutura tetraédrica. Aqui tem o cloro, que tem
uma densidade eletrônica elevada aqui que vai atrair a parte positiva da outra estrutura, e vice-versa, né? Então, aqui é quando moléculas são iguais. E eu coloquei a figura 2A para mostrar o seguinte, que as interações ocorrem também entre moléculas diferentes. Então, aqui, por exemplo, eu estou fazendo a solubilidade do clorometano em metanol. Então, vai ter uma interação ocorrendo aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem uma região que ela tem uma densidade eletrônica que vai interagir com a parte positiva, assim como essa interage com a parte negativa da outra molécula. Então, essas interações aqui são entre moléculas polares, também designada de dipolo-dipolo. E a ligação de hidrogênio acontece entre moléculas polares, onde o hidrogênio está ligado a um daqueles átomos eletronegativos, que é o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, FON. Ok? Coloquei aqui o exemplo da água, que é um caso mais comum. Principalmente na biologia, essa palavra aqui aparece como ponte de hidrogênio, mas não é muito usado, tá bom? Mas é possível aparecer. A água é uma molécula polar, está aqui como determinar, então é só mesmo a título de revisão. A interação vai acontecer com a parte negativa com a parte positiva da molécula, certo? Aqui, ó, o que é o mapa, né? Então aqui tem uma parte negativa e aqui tem a parte positiva. Considerando que aqui, ó, além do oxigênio ser um átomo muito eletronegativo, ele tem ainda os elétrons não ligantes, né? Que é onde que acentua essa polaridade. E aqui nós estamos mostrando as interações tanto no líquido, aqui é no líquido, e aqui no sólido, certo? Ou seja, o hidrogênio, ele faz a interação com o oxigênio da outra molécula. Por isso que antes era designado de ponte de hidrogênio, porque o hidrogênio faz uma relação de uma molécula com a outra. Ok? Que inclusive é muito importante, principalmente ao estudar a estrutura sólida da água, né? Esse slide eu coloquei aqui para mostrar exemplos de ligação de hidrogênio. Olha a figura 1. A figura 1 é entre a amônia. A amônia é polar e ela tem hidrogênio ligado a nitrogênio. Então, essa interação aqui, ó, é do tipo ligação de hidrogênio, que também poderia ter aqui, ó, com o hidrogênio de uma outra molécula, de uma outra estrutura. Ok? Na figura 1A, eu estou mostrando que entre as moléculas de água existe a ligação de hidrogênio, que seriam esses pontilhados aqui. Se eu colocar amônia em água, sem considerar o que vai gerar ali dentro, a amônia é solúvel em água. Por quê? Porque além dela ser polar, ela forma ligações de hidrogênio com a água. Então, por isso que ela tem um caráter solúvel, né? Então, aqui nós temos uma ligação de hidrogênio, olha só. Tá? Aqui tem uma ligação que faltou. Tá vendo? Nitrogênio interagindo com o hidrogênio que está ligado ao oxigênio. Certo? Então, a ligação de hidrogênio ela vai acontecer. Olha esse aqui, ó. Nitrogênio interagindo com hidrogênio ligado ao oxigênio. Agora, na figura 2, nós temos um outro exemplo típico, que é do HF. É o hidrogênio ligado a flúor interagindo com o flúor da outra molécula. Então, essas interações aqui é do tipo ligação de hidrogênio. Agora, observem que essa aqui é uma ligação covalente, certo? É a ligação entre o flúor e o hidrogênio. Na figura 3, são algumas considerações na área da biologia, certo? Olha só, aqui nós temos a água,
a hidroxila de um álcool com a água. A carbonila de uma cetona com a água. Todos esses aqui em azul são ligações de hidrogênio. O agrupamento dos peptídicos e polipeptídicos. O hidrogênio ligado ao nitrogênio interagindo com o oxigênio. Aqui nós temos, né, nas bases complementares, creatinina, adenina, citosina, guanina, né, as interações ela acontece entre o hidrogênio ligado ao nitrogênio interagindo com outro nitrogênio. Esse hidrogênio ligado a nitrogênio interagindo com o oxigênio de outra estrutura. Ok? Então isso é para mostrar que não necessariamente as moléculas têm que ser iguais. Eu coloquei esse slide a título de esclarecimento, porque essas dúvidas surgem sempre quando a gente está trabalhando o tema forças intermoleculares. A amônia apresenta o hidrogênio ligado a nitrogênio. Então, ela faz interações do tipo ligação de hidrogênio, que é uma interação considerada forte. Porém, olha a temperatura de ebulição. É uma temperatura de ebulição muito baixa. Desculpa. Bom, esse quadro aqui, ele traz para a gente que as interações apresentam variações de magnitude. Então, observem aqui a interação do tipo de polo induzido que acontece entre moléculas apolares. Ela varia em termos de kcal por mol, 0,05 a 40 kcal por mol. O que quer dizer isso? Que para formar vai liberar uma quantidade de energia e para quebrar vai necessitar de uma quantidade de energia dentro desse intervalo. Agora observe a dipolo que ocorre entre moléculas polares, de 5 a 25. A ligação de hidrogênio vai de 5 a 50. Então, ou seja, existem magnitudes, né, compreendida entre intervalos de força, né, entre intervalos de energia, desculpa, tá bom? Então, por isso que a amônia, apesar de apresentar ligação de hidrogênio, ela tem um ponto de ebulição baixo. Então, para a gente fazer análise, a gente utiliza o método da polaridade das moléculas, porém, se tiver dados, né, fornecidos, né, dados oficiais, a gente tem que trabalhar com esses dados também, que nós vamos ver nos próximos slides. Aproveitei também para colocar sobre a amônia. Quando a gente compra na farmácia a amônia, não quer dizer que nós temos ali dentro o NH3. Na realidade, nós temos o íon amônio, que tem essa estrutura, que é uma estrutura tetraédrica. Outra coisa também que eu coloquei aqui, só a título de curiosidade, aproveitando o nosso intervalo de tempo, né, que o CO2, o dióxido de carbono, é uma molécula polar, e aqui para revisar como que é feito, né, o cálculo, ou como que é definida a não polaridade dessa molécula, tá bom? Agora nós vamos considerar essa segunda parte desse esquema, onde pergunta se existem moléculas polares e íon presentes. Então agora nós temos um outro tipo de interação que ocorre entre íon e dipolo, entre íon e molécula, e tem entre íons. Aqui existem correntes que falam que é uma força intermolecular, e também existem pessoas que não concordam. Porém, nós vamos estudar de maneira separada, tá? Por quê? Porque aqui envolve um composto iônico e aqui é a própria separação dos íons, né? Por isso que essa interação é chamada de ligação iônica, ok? Então, como eu disse, é importante a gente observar os dados que nos são apresentados. Então, aqui, por exemplo, nós temos o sal de cozinha. Nós vamos considerar que o sal de cozinha seja constituído só de NaCl, ok? E ele forma cristal. Então, esse cristal,
ele é estruturado, né, com íons negativos e positivos, organizando dentro de um retículo cristalino. No estado sólido, eles estão bem ordenados. Quando ele passa para o estado líquido, eles ficam desordenados, mas ainda assim vai haver interações ocorrendo entre essas partículas, que ainda continuam sendo designadas de ligação iônica. Ok? Agora, quando a gente coloca o sal de cozinha em água, ou se a gente provoca a dissolução, certo? O cristal vai ser rompido por forças interativas, né? A capacidade dielétrica da água é altíssima, por causa da polaridade dela. Ela consegue arrancar os íons e solvatá-los. Então, esse aqui nós temos um íon solvatado. Então, nesse slide, a gente mostra melhor um íon positivo sendo solvatado por moléculas de água e o negativo também. E a molécula de água, observem que ela se ordena, né, de acordo com a carga do íon. Certo? Bom, esses íons aqui, então a gente vai colocar aqui, ó, solvatados. A interação que surge aqui são interações do tipo íon dipolo. É uma interação que tem uma magnitude elevada, certo? Por isso que há variação na temperatura de ebulição de soluções contendo íons, que vocês vão ver isso em propriedades coligativas. Eu trouxe esse esquema para a gente dar sequência a um estudo sobre forças intermoleculares. Bom, desculpa. Nós vimos que se a gente descobre a polaridade da molécula, ela polar ou apolar, a gente consegue definir o tipo de interação que vai ocorrer entre moléculas iguais. Mas se a gente tiver um grupo de moléculas que tem o mesmo tipo de interação, como que eu vou estar definindo as propriedades, qual delas apresenta maior temperatura de ebulição ou menor temperatura de ebulição? Certo? Então, nesse grupo, nós temos que seguir esse quadro que está aqui, ó, em laranja. Se as substâncias são isômeras ou não. Isômeras são aquelas substâncias que têm a mesma massa molar. Se elas são isômeras, nós vamos ter que olhar a superfície de contato. Se elas não são isômeras, nós vamos ter que olhar a massa molar. Nos próximos slides, nós vamos estudar todos os casos, né, possíveis. Ok? Esse primeiro quadro, nós vamos ver que nós temos uma gama de substâncias e aqui fala da massa molar e aqui fala dos estados físicos. Bom, nós sabemos que nos estados físicos, por meio dos estados físicos, nós conseguimos definir se as interações são elevadas ou não. Então vamos ver que interessante. Aqui nós temos moléculas polares e apolares. Até aqui. E elas estão no estado gasoso. Então, o que eu posso afirmar nesse grupo? Que as interações são mais fracas em relação às demais. Aqui nós temos interações intermediárias e aqui nós temos interações mais fortes. Agora, observem que a gente pode observar o que foi colocado naquele quadro, né, onde tem o intervalo de magnitudes. O naftaleno é um hidrocarboneto. O antraceno também é um hidrocarboneto. Ok? Então, essas duas substâncias são apolares, elas não são solúveis em água. Certo? Então, mas ainda assim, elas apresentam pontos, elas apresentam pontos de ebulição, né? Ela é provavelmente alto. Por isso que elas estão no estado sólido a temperatura de 20 graus Celsius. Então, quando nós temos dados, nós temos que considerar esses dados. Então, aqui, com base no que nós temos, olha só, todas essas moléculas aqui são apolares. Ó.
Olha para vocês verem o tanto que varia o estado físico, ok? E aqui não tem como a gente definir, olhar a massa molar para definir alguma coisa. Por quê? Porque não foi dado nenhum dado relacionado à temperatura de ebulição ou de fusão. Já nesse quadro, nós temos aqui 6 substâncias. Nós temos 6 substâncias e essas 6 substâncias estão representadas aqui embaixo. Ó. Certo? Então, nós temos metano, água. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos que agrupá-las. Então, observem, o metano é apolar. Está aqui a estrutura dele, a estrutura 1. A água é polar. O etanol é polar. A acetona, que é a propanona, também é polar. O tolueno é apolar. Olha o tolueno aqui. Ó. Ele é um hidrocarboneto. Né? O naftaleno também é apolar, que também é um hidrocarboneto. Agora, observem que nós temos variações nas temperaturas de ebulição. Então, nós só podemos... Olha só esses 3 aqui, ó, que são substâncias polares. A água apresenta maior temperatura de ebulição do que as demais. Então, vamos observar aqui. Ó, a água, o tipo de interação que aparece entre moléculas é do tipo ligação de hidrogênio. Então, ela é uma interação forte. A acetona, que é o número 4, tem oxigênio, mas não tem hidrogênio ligado a ela. Certo? Então, essa aqui é do tipo dipolo. Já o álcool, o etanol, ele tem um hidrogênio ligado ao oxigênio. Então, vai aparecer ligação de hidrogênio. Ok? Agora, preste atenção nessa situação. A massa molar da água é menor do que a massa molar do etanol. Por que ela apresenta uma temperatura de ebulição menor? Porque, observem essa estrutura aqui. Ó. E aqui na água, essa estrutura está identificada por um hidrogênio. Então, ou seja, no etanol tem essa parte aqui que é uma parte apolar, que ela diminui o caráter polar, certo? E além do mais, perde potencialidade para fazer ligação de hidrogênio, porque que nós temos o quê? 2 hidrogênios que podem fazer ligação de hidrogênio, além dos pares de elétrons não ligantes no oxigênio. E esse aqui só tem um hidrogênio e os pares de elétrons nos oxigênios. Então, essa parte da estrutura diminui essa polaridade na molécula do etanol. Ok? Agora vamos ver esses 2 aqui. Ó. Esses 2, observe que aqui nós vamos ter que levar em consideração a massa molar. Eles não são isômeros, então, quanto maior a massa molar, maior vai ser a temperatura de ebulição. E observem que aqui ó, o metano também entra, né? Porque o metano com esses 2 ele também é apolar. Mas a massa molar dele é 16, é muito mais baixa. Ok? Esse quadro agora já traz para nós só hidrocarbonetos, olha. Então, todas essas substâncias são apolares. Se elas são apolares, vai surgir interações do tipo de polo induzido. Agora, observem essas 2. Observem essas 2 aqui. Essas 2 aqui. E essas 2 aqui. São isômeras entre si. Então, agora eu vou ter que começar a observar a superfície de contato. A superfície de contato dessa aqui é muito maior. Por isso que ela vai ter uma temperatura de ebulição maior. Aqui embaixo eu coloquei um detalhe. Ó.
maior extensão para a atuação das forças intermoleculares. Então, tá vendo? Essa aqui é linear, ó. Linear. Essa aqui já é ramificada. Ó. Então, diminui a extensão para ocorrer as forças intermoleculares. Por isso que aqui também nós temos o heptano e o 2,2-dimetilpentano. A força, a temperatura de ebulição do heptano é maior, certo? E do octano, aqui nesse outro grupo de isômeros, é maior, pelo fato de serem lineares. Ó. Então, quanto maior o número de ramificações, menor vai sendo as temperaturas de ebulição. Esta outra situação, ele mostra os hidretos. Agora, observem o seguinte, hidretos são compostos onde o hidrogênio liga a um determinado elemento. Tá bom? Esses elementos aqui estão na coluna 4A. Estão na coluna 4A. Todos eles vão fazer geometria do tipo tetraédrica. Certo? A geometria do tipo tetraédrica. Então, todos aqui seriam apolares. A temperatura de ebulição aumenta na medida em que a massa molar aumenta. Já nesse grupo aqui, todos os elementos estão na coluna 6A. Então, vai fazer no mínimo 2 ligações covalentes, certo? Bom, então tem uma estrutura angular. Todas vão ter estrutura angular. Agora, observem que todas as temperaturas de ebulição crescem daqui para baixo assim, na medida em que vai aumentando a massa molar. Somente a da água que tem um valor extremamente alto. Por quê? Porque todas essas aqui apresentam interação do tipo dipolo-dipolo. A água apresenta interação do tipo ligação de hidrogênio. No grupo 7A, o procedimento também é o mesmo, certo? O HF apresenta ligação de hidrogênio e os demais dipolo-dipolo. Então, vai variar a temperatura de ebulição com a massa molar. Esse exercício ele é muito bom para a gente poder visualizar o que a gente aprendeu até então. Foram apresentadas algumas substâncias aos pares e querem saber qual que apresenta a temperatura de ebulição mais baixa. Pause o vídeo, faz uma leitura, tente responder, que aí nós vamos resolver juntos. Aqui nós temos o etanol, que é polar, e o metano, que é apolar. Então, vai aparecer interação do tipo dipolo induzido aqui, e aqui vai aparecer ligação de hidrogênio. Então, essa substância tem menor temperatura de ebulição. No caso 2, nós temos o NaCl e o HCl. Só que o NaCl é um composto iônico, então a interação é muito forte. O HCl é uma molécula polar que vai aparecer interações do tipo dipolo-dipolo. Então, o NaCl não tem temperatura de ebulição mais baixa, e sim mais alta. Nesse terceiro exemplo, é importante a gente conhecer a substância que está sendo apresentada. As substâncias, né? Para quem não sabe, o dióxido de silício é areia. Não é solúvel e é um composto covalente. Então, a temperatura de ebulição dessa substância é extremamente elevada. Ok? A água já tem uma temperatura de ebulição mais baixa. Então, errado. Já nesse caso, no último caso, nós temos o iodo, que é um composto apolar, e o ferro, que é um composto metálico, ou seja, a ligação metálica surge aí, né, e é uma interação forte. Então, nós temos o iodo como sendo a substância que apresenta a menor temperatura de ebulição.
Ou seja, o número de previsões corretas feita pelo estudante é a letra C. Aplicando o que a gente viu até agora, observem que na estrutura do DNA, a gente aprende lá na biologia que a adenina se liga à timina, não é? A guanina se liga à citosina. O que significa isso? A gente vai ver que são interações, que não são ligações, que podem, através de estruturas de metabolismo, né, formar ou romper. Então aqui tem a transcrição, né? Aqui tem a transcrição, ó, que eles fazem isso. E aqui também. Como que acontece esse rompimento? Através de processos metabólicos, onde tem o rompimento dessas ligações de hidrogênio, certo? Nós temos essas ligações aqui, são ligações de hidrogênio, tá bom? Essa é uma aplicação. Uma outra aplicação, que pode ser explicada com as forças intermoleculares, seria por que os insetos conseguem movimentar sobre a água e não afundam. Observem essa figura aqui, ó. Nós temos moléculas de água, certo? Tanto no interior do líquido como na superfície. As forças interativas no interior, elas se distribuem em volta da molécula de água. Já na superfície, elas são mais intensas, por quê? Porque existe uma determinada região em que as forças elas são praticamente nulas. Então, elas se distribuem somente dentro do líquido. Então, faz com que essa estrutura aqui, ó, fique extremamente resistente. Tá bom? Por isso que nesse aqui mostra a pata de um inseto. Então, é como se formasse uma rede, né? Devido à força que a gente chama de tensão superficial. Outra aplicação seria a formação do lipossoma, das micelas, que nós vamos ver ali no próximo slide, e da bicamada lipídica, né? Ou seja, a orientação das estruturas, né, de acordo com suas polaridades. Aqui nós temos um meio apolar e aqui nós temos um meio polar, né, que nós vamos ver no próximo slide. Tá vendo? Aqui tem um meio apolar, ó. Desculpa, polar, aqui um meio apolar e aqui um meio polar. Tá? E aqui seria aquela camada lipídica, né, nas células. Essa figura a gente consegue visualizar um modelo para explicar como que age o sabão, né? Então nós vamos ver o seguinte: a gordura, nesse caso aqui, o óleo ou a gordura é apolar, certo? Aqui nós vamos ter água com detergente, ó, detergente. Então a água é polar. Por isso que a água não consegue retirar a gordura. Aqui nós temos um esquema de uma molécula constituinte do sabão. Ela tem uma parte polar e uma parte que é apolar. Então, quando o sabão está dissolvido na água, essa parte apolar liga com a gordura. E a parte polar interage com a água, formando o que a gente chama de micela. Essa aqui é a micela. Aqui é uma micela. Forma uma parte, uma estrutura aqui, polar, e outra estrutura aqui, apolar. Certo? Por interações intermoleculares. Ok? Agora, considerando o que foi dito anteriormente, né, então, que as estruturas maiores
são mais complexas, a gente vai ver como que altera a solubilidade dos álcoois. Para quem não se lembra, os álcoois têm o grupo OH. Ok? Então, observem que vamos pegar a estrutura da água, que fica fácil da gente entender. A água está aqui, ó. Certo? Se eu pegar essa molécula de água e substituir o grupamento 1 hidrogênio por um grupo R, que seria o CH3, CH3, CH2, o que vai acontecer? A estrutura continua sendo polar, só que vai diminuindo a polaridade, né? Então a polaridade cresce aqui, ó. A polaridade vai diminuindo a polaridade na medida em que cresce esse grupamento R. Se vai diminuindo a polaridade, a solubilidade vai diminuindo. Observe que aqui é a solubilidade em água. Está vendo como que ela foi diminuindo na medida em que foi aumentando essa cadeia? Agora observem o seguinte, a solubilidade em hexano, X6, né? Então C6H14. Para essas estruturas aqui, a solubilidade é infinita, porque prevalece essa parte apolar. E só tem uma baixa solubilidade. Por quê? Porque aqui a polaridade é maior. Então, esse metanol é muito solúvel em água. Ok? Então, também dá para analisar que o aumento da cadeia carbônica do grupamento R, o aumento de R diminui a solubilidade em água. Certo? Por quê? Porque diminui a polaridade. Ok? Esse resumo foi feito para auxiliá-los a compreender o tema forças intermoleculares. Qualquer dúvida pode deixar lá nos campos comentários e divulgue esse vídeo que vai poder auxiliar a outros colegas, né, nessa fase em que é necessário estudar para o Enem. Ok? Um grande abraço e até a próxima.